Fala galera, vozear, tudo bem? Aqui, seja bem-vindo a mais um Vozear, seu canal de reflexão. Se você gostar do tema, manda para um amigo, para uma amiga. Se você não gostar, manda também, nem que seja para falar mal. Oi, como é que é ruim o canal desse cara aí. Olha só como é que é ruim. Manda lá, comenta. É muito importante saber que o vídeo está gerando algum tipo de debate, reflexão. Porque se o Vozear é um canal de reflexão, então tem que gerar reflexão. E se não gera reflexão, eu fico triste. Se está tendo muito view ou pouco view, é assim, não vai fazer o quê? Eu não me importo com isso não. Claro, a gente quer que tenha muita gente vendo. Mas se você está usando o vídeo para gerar reflexão, aí eu fico feliz. Eu fiquei sabendo que tem gente que está usando em célula, em pequeno grupo, né? Botando o tema aí, gerando debate. É isso que essa é a intenção do Vozear. Então, seja bem-vindo. Se é a primeira vez que você está aqui, fica com a gente, não vai embora. Fica até o final. Então, eu postei lá no Instagram, fiz uma postagem lá, o pessoal sugerir temas. Então tivemos milhares, mentira, não foi milhares, foram apenas 2 sugestões. E uma eu achei interessante assim, que é para falar aqui pro canal, que é sobre como vencer o desânimo espiritual. Então vem comigo, vem vozear comigo. E eu separei 5 dicas de como vencer o desânimo espiritual, certo? Eu tô um pouco rouco, porque eu sou professor, lá na escola tava tendo gincana lá, e eu tava fazendo as brincadeiras, as provas lá, e discutindo, o pessoal não concorda, então eu fiquei um pouco rouco. Então se você é meu aluno e tá vendo e se participou da gincana, ó como é que eu fiquei. Mas eu não vou deixar de gravar vídeo, porque é vídeo toda segunda e toda quinta-feira, então vamos lá. Como vencer o desânimo espiritual? Para vencer o desânimo espiritual é ler a Bíblia e orar, tá certo? Se você não quer orar, então ore até você querer, tá bom? Ah, eu estou desanimado de orar, então ore até que o ânimo volte. Ore até que o ânimo volte. Como vencer o desânimo espiritual? 5 dicas, não vai embora, fica aí, tá bom? Primeira dica de como vencer o desânimo espiritual que eu pensei. E óbvio, você pode ter outras dicas e eu quero saber outras dicas e você coloca no comentário. Se você discordar de alguma, você pode pôr também. Primeira dica que eu coloquei é reconhecer. Primeira coisa que a pessoa precisa é reconhecer que ela é fraca. Ou reconhecer que ela está fraca. Eu oro porque eu sou fraco. Se eu fosse forte, eu não orava. Jesus veio para aqueles que estão doentes, para aqueles que necessitam. Deus se torna forte em mim quando eu reconheço que eu necessito dele. Quando eu reconheço que eu preciso dele. Então, se eu reconhecer, já é meio caminho andado. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que era o desejo pela cura já faz parte da cura. Muito interessante, eu vi essa frase no Encontrar-te, do Giovanni Cia, um curso de teatro que eles têm, eu achei muito interessante. Bom, vamos voltar aqui. O apóstolo Paulo vai falar, quando ele está falando sobre a ceia, ele vai falar lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você precisa se examinar, certo? Para reconhecer. Lá em 1 João vai falar também, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então reconheça que você necessita. Reconheça que você está desanimado. Certo? Segunda dica. Não vai embora. São 5 dicas. Então, segunda dica. Primeira dica é reconhecer. Segunda dica, convívio. Essa é importante, porque o pessoal pensa assim, eu não sou influenciado por ninguém. Ninguém pode me influenciar. Cada um vai pela cabeça, própria cabeça, blá, 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 blá. Desculpa, quase que eu não consegui fazer as vozinhas hoje, né? Tá, beleza, você pode ser uma pessoa forte, certo, mas o convívio, ele é muito importante. Ele é muito importante. Lá em Salmo 1 vai falar, não sente na roda dos escarnecedores. O apóstolo Paulo vai falar, as más conversações corrompem os bons costumes. Procura aí esse texto para você ver só. Corrompem os bons costumes.
Ah, mas Jesus, ele andava com todo mundo. E eu tenho que andar com todo mundo para fazer a diferença. Bom, claro, você tem que andar com todo mundo. Você tem que ter amizade com todo mundo. Eu tenho vários amigos, vários colegas, então assim, eu ando com todo mundo. Mas o que a gente está falando aqui é como vencer o desânimo espiritual. Dependendo da sua companhia, dependendo com quem você se envolve, você não vai melhorar espiritualmente, você não vai alcançar intimidade com Deus. A gente está falando para um vídeo que quem quer alcançar intimidade com Deus. Então, se você quer alcançar intimidade com Deus, preste atenção nisso. Observa, faz um exercício, observa seu histórico de pesquisa na internet, observa seu histórico de pesquisa no YouTube, observa a sua lista de livros, sua lista de filmes. Quando eu falo de convívio, eu estou falando com tudo o que envolve a nossa vida. Tá entendendo? O Paulo vai falar o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você está desanimado espiritualmente, quer intimidade com Deus, observe seu convívio. Eu lembro de uma história que eu tava com um amigo, a gente estava atravessando uma lagoa. E aí eu tava sem fôlego, a gente tava nadando, e aí tinha aquelas coisas de pescadores assim, e ele segurou ali porque ele não tava aguentando mais nadar. Não faça isso, não nade num lugar que você não aguenta, senão você afoga. E aí ele me pediu ajuda, mas eu estava pior do que ele, eu tava quase afundando também, então não consegui resgatar ele, até porque eu não sou salva-vidas. E aí um cara que tava pescando ali com a canoa, ele pegou esse meu amigo, mais à frente ele me pegou. Por que eu tô contando essa história? Porque eu estava tão cansado quanto ele. Se eu fosse tentar ajudá-lo, eu ia afundar e eu ia afundar ele também. Então, sobre o convívio, intimidade com Deus e desenvolvimento espiritual, é muito importante você se envolver com pessoas e buscar pessoas que estejam bem espiritualmente. Junta com o seu amigo que está mal espiritualmente e vive como nessa história aí do pescador. Busque quem está no barco e não quem está afundando também. Chama ele para ir para o barco, entendeu? E aí juntos vocês se salvam, juntos vocês crescem. Preste atenção com o seu convívio. Talvez você esteja se espelhando em pessoas que estejam tão ou piores espiritualmente quanto você. Terceira dica, continuidade. O C.S. Lewis ele tem uma frase que ele vai falar que o crescimento ele tem a ver com continuidade. Depois vocês procuram essa frase, eu não vou falar a frase exata aqui, mas ele vai falar sobre isso, sobre a continuidade, que o crescimento ele tem a ver com continuidade, com algo constante. Então não tem a ver você ser um fogo de palha, sabe? Hoje eu estou explodindo, impactado, eu vou impactar a nação, vou alcançar todo mundo. Não. A ideia não é essa, a ideia é um passo de cada vez. Para você conseguir vencer uma maratona de 40 e poucos quilômetros, você precisa andar de metro em metro. Entendeu? Você não consegue dar daqui do 0 ao 40 quilômetros. Preste atenção nisso. Então, continuidade. Não importa a velocidade que você começa, orando, lendo a Bíblia, certo? A ideia é a continuidade. Então, próxima dica. A próxima dica que eu falo, reconhecer, convívio, continuidade. Quarta dica é a seguinte, é a identidade. Você precisa saber quem você é. Se você reconhece que você é filho de Deus, todo filho, bebê, criança, pequeno, adolescente é meio rebelde que o pessoal fala, né? Não sei, você é rebelde? Você é adolescente? Você é rebelde? Fala aí se você é rebelde. Mas assim, todo filho quer estar perto do pai. Eu tenho uma filha e quando eu saio, fico longe, durmo fora, ela chega em casa, ela sai correndo, me abraça e ela quer me ver, porque todo filho pequeno, ele quer estar perto do pai. Então, se você entende a tua identidade, quem Deus te chamou para ser nele, você vai querer estar perto do Pai. O que o diabo faz, as astutas ciladas dele, uma delas é tentar atrapalhar a sua identidade e fazer com que você duvide de quem Deus te chamou para ser. Certo? E por último, foco. Sabe Pedro? Pedro estava caindo Pedro estava caindo, afundando. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, aquela velha história, todo mundo conhece essa ministração. E quando Pedro estava andando para Jesus, Pedro andou sobre as águas. Mas quando Pedro passou a duvidar e começou a olhar para o vento e para tudo mais, ele cai, cara. Ele cai. Então, foco. Foque os seus olhos em Deus. Foque os seus olhos no alvo. A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, prossigo para diante. Entendeu? Pensa nisso.
Falou? Então, 5 dicas. Reconhecer, conviver, identidade, continuidade, foco. Sabe, eu pensei em milhões, milhões não dá, hipérbole, o nome disso. Eu pensei em várias outras dicas para você melhorar e vencer o seu desânimo espiritual e a sua intimidade com Deus. Claro, gente, eu estou partindo do princípio, tudo isso que eu falei, que você vai orar e que você vai ler a Bíblia, tá bom? Então, galera, esse foi mais um Vozear. Eu acho que foi o Vozear mais longo que eu já fiz. Acho que foi o vídeo mais longo que eu já fiz, assim, de mensagem. Eu não gosto de fazer vídeo longo, mas eu acho que é importante. Não me importa se você vai ver até o final, se você viu até o final. Claro, me importa, vou ficar feliz se você viu até o final. Se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, reflete comigo, vê em parte, por parte, tá? E conta aí sua experiência sobre o desenvolvimento espiritual e intimidade com Deus e como você faz para vencer o desânimo espiritual. Continue, não para. Fica na paz, vive com Deus. Vamos refletir, renove sua mente. Deus abençoe você.